Os direitos humanos. Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Eles regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Surgiu na Revolução Americana, em que a Carta Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos, assegura certos direitos aos nascidos do país. Entre eles, garante o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Na mesma época em que essa emenda americana foi oficialmente aceita, estourou a Revolução Francesa, em 1789, e foi redigida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de cunho liberal, baseada nos ideais iluministas que pregavam a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Essa declaração tinha por objetivo assegurar que nenhum homem deveria ter mais poder ou direitos que outro. Por meio dessas influências, após a Segunda Guerra Mundial, foi organizado um Comitê da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, no qual foi criado um documento que determina os direitos básicos de todo ser humano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento é universal e utilizado globalmente com o objetivo de estabelecer a paz e o bem-estar da humanidade. Com isso, vale ressaltar alguns desses direitos, começando pelo artigo 1º. O artigo diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Afinal, o que é dignidade e direitos? Dignidade é uma qualidade moral, ou seja, ela compõe um dos costumes de pensamento estabelecidos pela sociedade. Ela inspira ideias de respeito. Tem como princípio garantir uma existência humana adequada, virtuosa e honrada, no qual os direitos humanos devam ser cumpridos e que estejam de acordo com o bem. Já o direito estabelece normas de conduta social, regula as ações humanas, a fim de que haja paz e prosperidade no meio social, evitando a desordem ou o crime. Os indivíduos devem agir de acordo com seus direitos, que são muitos, como, por exemplo, os próprios direitos humanos, direito civil, direito trabalhista, direito contratual e entre muitos outros. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravatura ou em decisão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidas. Esse artigo ele tem como função visar a proteção e a efetivação dos direitos fundamentais do ser humano, como o direito do lazer, direito a ter um salário se você trabalha e vários outros direitos. Podemos dizer que esse direito não é cumprido corretamente com êxito até os dias atuais. Há diversas pessoas que ainda são mantidas em condições precárias e não recebem rendimento financeiro pelo seu trabalho, como no caso que a gente vai apresentar aqui. A notícia que a gente vai apresentar, ela mostra a violação desse artigo, onde em 2021 a Operação do Resgate efetuou 128 fiscalizações em 22 estados e no Distrito Federal. Ao todo, nesse ano de 2021, foram resgatados em condições análogas às de escravos 136 trabalhadores, e desses 136 trabalhadores, tinha 5 imigrantes e 8 crianças e adolescentes. Ou seja, a gente pode entender que além de ter escravos adultos, temos escravos crianças e adolescentes. E isso prova totalmente que a escravatura ainda não acabou 100% no Brasil e em vários outros lugares também. É muito importante a gente entender essa parte, porque tem muitas pessoas que ainda acham que a escravatura já acabou e não. Se a gente for pesquisar, como essa notícia que a gente está apresentando da G1, tem muitas pessoas que são resgatadas aí por esse programa que tem, que é a Operação Resgate, e vários outros programas. Então é de grande importância a gente lutar para que esse direito seja um dia alcançado com êxito. Na foto que está sendo apresentada para vocês, a gente consegue ver algumas situações de trabalho. Essa é uma outra notícia que a gente também tirou,
onde 500 trabalhadores foram resgatados do regime análogo à escravidão em 2022. É super recente, é do ano passado, e a gente consegue ver aí as condições que eles trabalhavam, né? Muito sol, o jeito que eles trabalhavam ajoelhados e o que era proporcionado para eles dormirem. Aí vocês podem ver que é uma condição super precária e desorganizada. Então, a gente consegue ter uma noção do quanto isso ainda é recente. Se a gente for pesquisar mais e mais, cada vez mais a gente vai achar mais notícias. Isso é um assunto muito recente ainda. Nós temos problemas atuais dos direitos humanos, que são casos que não são cumpridos, como a violência policial, a superlotação dos centros de detenção, a tortura, o trabalho escravo. Esses são alguns dos principais problemas que ainda é muito discutido por a gente não conseguir mudar essa posição e realmente cumprir os direitos humanos, né? Porque muito dos direitos humanos ainda só fica no papel, não sai do papel. É uma análise feita, isso que a gente apresentou, pelo Fundo do Brasil, FB, Organização Sem Fins Lucrativos de Direitos Humanos. E ela atua desde 2006. Então, é uma fonte super confiável que a gente pegou e esses são um dos principais pontos que precisam ser discutidos para a melhoria no Brasil. Artigo 5. Ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. A função desse artigo é proteger a vida e a integridade física e moral dos indivíduos e preveni-los de serem submetidos a atos cruéis e desumanos. Esse artigo ele deve ser aplicado caso o infrator cause algum tipo de tortura ou ato desumano contra qualquer indivíduo, seja ele qualquer religião, qualquer gênero, coisas do tipo. Um exemplo disso é quando um homem ateia fogo em morador de rua no centro de SP. As câmeras de segurança registraram essa ação e o idoso, que era o homem de rua, teve o corpo incendiado e foi encaminhado diretamente para o hospital. O caso ele ainda é investigado como tentativa de homicídio. Aí a gente pode ver que foi basicamente um tipo de ato desumano, né, que fizeram contra um homem de rua, provavelmente por preconceito. E também relacionando com o filme Hotel Ruanda, o filme ele conta a história de dois povos e nesse filme acontece uma guerra civil, um contra os outros povos, que é o povo do Hutu e Tutsi, aonde os Hutus caçam os povos Tutsis por preconceito e vários outros motivos. Nesse filme, os Hutus matam muitos povos Tutsis, torturam, acabam com as suas casas, matam suas famílias desde criança até os mais velhos, e é um caso claramente que a gente consegue ver que o artigo 5 está descumprindo. Pode ser por preconceito ou por vários outros motivos. Esse filme é uma história bem pesada, assim, conta, mas no final deu tudo certo no filme e os povos Tutsis conseguiram se salvar através de um Hutu. Mas é isso que a gente gostaria de mostrar, que esse artigo é infligido nesse filme. Segundo o artigo 7, todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Esse artigo tem como função assegurar que todos possuam o direito de se defenderem perante qualquer discriminação feita contra si, tendo como apoiador principal a lei. A lei, ainda, é uma junção de normas jurídicas, as quais são criadas por profissionais competentes e que devem ser respeitadas por todos os cidadãos presentes no Estado. O artigo deve ser utilizado de modo que o infrator discriminatório seja punido de forma apropriada, seja multando ou realizando uma ação mais punitiva a ele. Um exemplo de quando ele não funcionou veio de uma notícia que relata duas adolescentes que sofreram preconceito racial em uma escola estadual, assim como diz a manchete da reportagem. Adolescentes denunciam preconceito racial dentro de escola estadual, caso de injúria qualificada investigado. Essa notícia mostra um exemplo onde duas meninas sofreram uma desigualdade perante seus direitos humanos.
A consequência para tal delito foi uma prestação de queixa contra os opressores. Artigo 17. Toda pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. O artigo tem como função o direito de posse de um determinado espaço ou bem, direcionado a qualquer pessoa. Sua origem se deu às consequências do Holocausto, quando diversas propriedades foram privadas dos judeus, a fim de enriquecer as autoridades nazistas. A solução final de Hitler não era somente um ato de genocídio, era também uma campanha de roubo organizado, como descrito nas Nações Unidas Brasil. O artigo 17 deve ser aplicado de modo a garantir o direito à propriedade, sendo devidamente punido aquele que infringi-lo, mediante a justa indenização à respectiva perda. Como exemplo de como esse direito foi violado, podemos citar uma notícia realizada pela Jovem Pan, que diz respeito à falta de moradia entre jovens. Segundo a notícia, cerca de 3.700 crianças e adolescentes de até 17 anos de idade vivem em situação de rua em São Paulo. É o que mostra o censo realizado pela Prefeitura da capital paulista em maio, após 15 anos sem nenhum levantamento sobre essa faixa etária. O centro da cidade é a região que concentra o maior número de crianças e adolescentes nas ruas, com destaque aos bairros República, Sé e Santa Cecília. Os dados ainda mostram que 73% dessas crianças e adolescentes utilizam as ruas como forma de sobrevivência e 16% estão acolhidos em serviços da prefeitura. De acordo com o censo, 2.227 jovens são do sexo masculino, enquanto 1.453 do sexo feminino. Como descrito na notícia, podemos concluir que o artigo 17 foi violado. Cerca de 3.700 crianças e adolescentes vivem em situação de rua, negando assim o direito à propriedade privada.